A paz do Senhor, queridos, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus para gravar mais um Resplandecendo Cast. Hoje temos aqui um convidado diretamente do Brasil, Goiânia, Goiás, junto com o Retiro das Minas que está acontecendo, um tour na Europa, e ele é um dos participantes também, não é uma menina, brincadeira, mas faz parte do grupo ali, da igreja, de todo mundo. E hoje temos aqui a honra de receber Rafa Rodrigues, em nome de Jesus. Obrigado, Rafa, Amém. pela sua presença, pelo seu tempo aqui. Vamos compartilhar aqui momentos e histórias para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém? Por favor, se apresente aí Que para o privilégio nosso participar público. de mais um episódio, um podcast. Eu tava aqui relembrando, eu já dei uma entrevista na Inglaterra, já gravei um podcast em Paris, é chique falar, mas agora eu cheguei no auge da minha vida. Luxemburgo. Gravar um Cara, podcast glória a no Deus, Luxemburgo. olha o que ele tá falando. O auge da vida dele tá sendo comigo. Não vou tirar aqui. E eu Glória, falei, eu vou cortar, eu vou fazer um corte desse aí, ó. eu falei para as meninas que de todos os países que eu já passei, que foram mais de 15, Sim, Luxemburgo é um dos meus favoritos. olha aí. Pelo contexto, pela história, pelas pessoas, as curiosidades. Aqui é muito legal, é uma terra privilegiada. Eu falei que existe a Europa Sim. e o Luxemburgo é o Alphaville, igual a gente tem lá no Brasil, da Europa. Então aqui é muito Que top. legal. E é um privilégio estar aqui junto com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Rodrigues. Pra quem me conhece, eu continuo sendo o Rafa Rodrigues. Glória a Deus. E é um privilégio estar aqui junto com vocês. Eu não gosto de definir por rótulos, né? Isso, na verdade, foi o mundo que costuma... Você é aquilo, você é X, você é Y. Eu sou amado, eu sou mais semelhante de Deus. E o que eu faço não define quem eu sou. Na verdade, o que eu faço é só resultado de quem eu sou em Cristo Jesus. Hoje eu trabalho com a internet, tenho um agente de marketing digital. Segundo a minha mãe, eu sou o maior marqueteiro do mundo. Glória a Deus. Segundo a minha mãe. Pra mãe é tudo. E é um privilégio estar aqui compartilhando na mesa, repartindo o pão, talvez o que Deus tenha liberado sobre a minha vida através da vida de vocês, ok? Amém, glória a Deus. Gente, pra quem não sabe, Rafa Rodrigues aí tem as redes sociais, ele, como ele falou, Isso, ele é empreendedor. tô quase chegando a 1 milhão de Olha aí, seguidores. quase a 1 milhão. Glória Falta a Deus. 980 mil. Tá quase. Mas tô quase, eu vou Já chegar. faltou mais. Já faltou mais. Tem A que ter primeira falado vez positivo. a primeira vez que eu vim aqui no Luxemburgo, faltava 990 mil. 990 mil. Agora Já falta tá aí. 980. Olha aí, glória Então a Deus. Deus tá fazendo a Trabalhando nisso. outra. Glória a Deus. Um dia chegaremos lá para a honra e glória do nosso Deus. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Rafa. Acompanha lá, já vai abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Foi como eu comentei, você tá envolvido aí no retiro das mulheres e tudo, mas você também tem o dos homens e tudo, ou seja, você então tá acostumado a fazer missões. Exato, Glória a Deus. E como você iniciou assim a sua carreira como missões, assim, como foi o início? Cara, foi bem natural. Eu nunca procurei, falei pra minha mãe, Rafa, mãe, eu vou fazer missão. Eu quero viajar. O que eu quero é isso. Amanhã, glória a nasci Deus. pra isso. Não. Eu lembro que em 2017, a gente tá em 2025, né? Sim. 8 anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Caraca. Eu tive a oportunidade de fazer missão no interior do estado de Goiás. Eu sou de Goiânia. E ali a gente foi, visitou algumas igrejas, fez o porta a porta, evangelizou, à noite teve cruzada, conheci algumas pessoas que até hoje eu levo pra vida. Eu era muito novo, não entendia muito bem esse mundo, mas de lá até aqui foram várias, foram inúmeras, né? A partir daí, em 2018, teve uma missão curiosa. Essa missão é de várias, essa primeira, né? Foram de várias outras igrejas, de várias pessoas. Na segunda já foi do Ministério de Adolescentes da minha igreja. E eu já gravei alguns podcasts, eu sempre honro a vida do meu pastor de adolescentes da antiga igreja que eu era. Assembleia de Deus, Ministério de Campinas. Foi um dos pastores que mudaram minha vida. Foi Glória a um Deus. ponto de transição para eu poder ter relevância, poder aprender mais sobre o reino de Deus. E eu lembro que em 2018 a gente fez uma viagem pra praia. Pra praia, olha aí. Eu não conhecia a praia até então. Sim. Aí eu lembro que ele pegou 40 adolescentes, enfiou dentro de um ônibus, lá em Goiânia, e mandou pra João Pessoa, Uma pessoa. na Paraíba. Tinha alguns pais responsáveis, mas a maioria era adolescente. Adolescente. E o que a gente foi fazer lá? Missão. Missão. Na praia. Então, ele meio que tirou essa dicotomia da mente que acontece na maioria do inconsciente coletivo evangeliquez, né? A missão é só na África. A missão é só no Nordeste. A missão é só aonde realmente precisa. Sim, concordo com isso. Sim, amém.
É missão também. Só que às vezes você vai estar saindo da sua casa, na sua rua, no seu vizinho, fazendo missão. O ministério apostólico é isso. Então eu lembro que a gente ia pra praia e o pastor falava toda vez antes da gente sair: o culto já começou. O culto já começou. Glória Porque a todo Deus. dia a gente tinha devocional à noite. Mas ele falava: você consegue adorar, você consegue manifestar o reino de Deus na praia, comprando uma água de coco, conversando bem com um vendedor, tratando as pessoas de maneira intencional, de maneira eficiente. E aquilo ressignificou a minha vida. A gente tem a mania de achar que só quem faz a obra de Deus é quem tá com o microfone na mão, cantando ou pregando. Sim, muitas Mas eu sou a prova viva de que existe a possibilidade, tem como você fazer missão empreendendo, tem como você fazer missão trabalhando. Hoje minha empresa é missionária, para você ter Faz noção. uma empresa, abençoado. Se chama Agência Trend, e eu lembro que eu falei em uma reunião pra galera, eu nem chamo de funcionários, chamo de colaboradores de um propósito muito maior. Tem gente que começou a trabalhar comigo, eu nem pagava um salário direito para essa Sim. pessoa, e hoje tá comigo até hoje. Eu lembro que eu falei: gente, vocês têm que ter consciência de que a minha empresa é missionária. Na verdade, não é nem do Rafa, é de Deus. Ele só me deu a graça e o favor de fazer a gestão e administrar aqui na Terra. Então eu tenho a possibilidade de abençoar, impactar vidas através do que a gente faz aqui. Então, seja um banner, um vídeo que a gente vai fazer, ou uma postagem que a gente vai publicar, a gente está impactando pessoas. E no final da conta, no final da equação, chega sempre em pessoas. E foi assim que eu iniciei, né? Glória a Deus. Você falou sobre o fato da empresa. Uhum. Você começou com quantas pessoas? Cara, olha só que massa. E tudo tá interligado, na Sim, verdade, né? com certeza. Eu servia na igreja, eu gosto muito de contar essa história. Na verdade, eu vendia geladinho, sempre fui empreendedor, tipo assim, Olha aí, cara, vendedor. mente de empreendedor. Vendia geladinho nessa mesma idade. E com o dinheiro do geladinho, eu consegui comprar meu primeiro celular. Na época, um celular muito top, um iPhone de 128 GB. E a galera, caraca, você com dinheiro de geladinho comprou um Comprar iPhone. Com o iPhone eu comecei a servir a minha igreja. De novo, Ministério de Adolescentes. Logo após o Ministério Oficial, o Instagram. Eu lembro que lá na Assembleia de Deus eu fui um dos primeiros a postar vídeo. Porque até então a gente postava banner e no máximo foto nos stories. Então eu postei vídeo, a galera foi curtindo, foi dando resultado. Eu saí de 3 mil seguidores do Ministério de Adolescente, o perfil oficial, para mais de 30 mil. E quando os empresários da igreja foram vendo o resultado, me chamaram para fazer exatamente o mesmo. Até então, a primeira pessoa, não sei se vocês conhecem, que eu fiz uma rede social, foi do irmão de uma loja, do irmão do DJ PV, que também era de Goiânia. Então, ele me pagou R$150 para cuidar das redes sociais, mas ali eu fui aprendendo, fui fazendo, fui dando resultado. Outros empresários da igreja foram vendo esse resultado, foi aumentando o ticket, fui desenvolvendo. Em 2019, a gente cresceu bastante. 2020, ano da pandemia, exponencializou. Eu tinha 16 anos na época, eu emancipei junto com meus pais, né? Assinei lá bonitinho para eu ter direito de maior, abrir conta no banco, abrir CNPJ. E até então, hoje eu tô com a agência Trend, que trabalha em 3 frentes de trabalho, né? Produção de conteúdo, 360, que é o que mais a gente costuma fazer. A marketing influência, que é a ponte entre o influenciador em um projeto, um evento, uma marca. E o nosso projeto educacional, que faz parte da minha vocação, né? Ensinar. Então, eu amo fazer isso daqui. Conversar, trocar ideia. É o meu hobby. Eu amo palestrar, fazer imersão. E graças a Deus, eu tive a oportunidade desse ano de ser convidado a virar professor. Professor numa escola de ensino fundamental. Top. Então, em Goiânia, escola Kindle. Chuta de quem que é o dono dessa escola? Do teu pastor ou não? Não, Pablo Marçal. Do Pablo Marçal? Aí é loucura. Caraca, O Pablo Marçal fez uma escola lá em São Paulo e outra em Goiânia. E a gente criou a primeira matéria de marketing digital com princípios em uma escola de ensino fundamental. Então, com 21 anos, eu sou professor dessa matéria. Eu tive que mandar pro MEC, o MEC teve que aprovar. E é muito legal, essa experiência está sendo muito top. Eu imagino, cara. Muito E top. atualmente tem quantas pessoas aí te ajudando nessa colaboração? Tem 3 pessoas. 3 pessoas? 3 pessoas. Glória a Deus. De design, filmmaker e produtor de conteúdo. E estão conseguindo lidar com tudo isso? Tá sendo... Cara, é loucura, né? Porque tá sendo desafio. não é fácil. Tipo Imagino. assim, igual você me perguntou se eu tava cansado, né? Eu cheguei aqui dia 18, aqui na Europa, mas eu tô trampando intensamente, acordando cedo e dormindo muito tarde, desde o mês passado, do finalzinho de fevereiro. Então eu dormi uma noite
na minha cama esse mês. Porque lá no Brasil eu tava viajando também. Vim pra viajar também. Mas é gratificante. No final, Imagino, a conta fecha, a com gente impacta certeza. pessoas e mudamos o mundo, né? Glória a Deus, amém, cara. Bastante interessante. A gente fica muito feliz com todo esse esforço, porque os resultados vêm e é para honra e glória Sim. do nosso Deus. Façamos tudo Uhum. para honra e glória do nosso Deus. E eu creio que isso seja mais um combustível para Exato. cada um de vocês, tá sempre motivado, porque querendo ou não, cara, a rede social atinge milhares. Eu já e tive a milhares de oportunidade, pessoas. exemplo, você falou, resultados para a glória de Deus. Eu já tive muitas propostas. Sim, Até hoje eu tenho propostas. Esse mês eu tive algumas propostas altas. Só que, às vezes, direto ou indiretamente, ferem meus princípios. Eu lembro que em certa Compreendi. ocasião, na verdade, há um ano atrás, em dezembro, eu recebi a proposta de fazer as redes sociais. Um amigo me liga no meu celular e fala: cara, eu preciso de muito sua ajuda. Tô num projeto gigante e vai ser extremamente necessário você nesse projeto. Fazer o conteúdo dessa pessoa. Eu fiquei super animado, porque ele era um amigo de confiança. Sim. Cheguei nele e falei: mano, me mostra esse projeto, eu tô aqui pra servir. Cheguei lá e me apresentou pra fazer as redes sociais de nada mais, nada menos de que uma pessoa que ia entrar num BBB. Olha, Lá de Goiânia. lá de Goiânia. Aí eu fiquei animado, porque, de novo, eu não tenho essa religiosidade. Porque eu sei que existem pessoas nas suas áreas que fazem diferença, impactam nas pessoas, seja lá onde ela for. E eu cheguei nessa. Quando eu vi essa proposta, eu fiquei, pô, muito massa, muito top. Muito bom. E quando ele falou o que eu ia ter de lucro, aí Sim. foi loucura. Eu não ia ter som fixo, eu ia ter porcentagem. Me empolgou mais ainda. Então, era muita grana em jogo durante o próximo ano, né? Só que eu lembro que eu cheguei e falei pra minha equipe, a galera super animada, a gente vai mudar a nossa vida, porque a gente vai fazer de uma BBB e, enfim, vai dar tudo certo. Fui orar, Sim. o Espírito Santo de Deus não respondeu naquele dia. Passou outro dia, não respondeu, Nada. passou outro dia, também nada. Lembro que no terceiro dia ele falou: não é pra você aceitar Uau. a proposta. Porque eu tava com o intuito, pô, eu vou poder falar pra todo mundo de que eu fiz a rede social de uma BBB, e lá eu fiz a diferença, e foi muito top, porque eu evangelizei, eu fiz... eu tava com esse pensamento, Sim. de maneira mais genuína possível. Aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: melhor do que você falar pra todo mundo que fez a rede social de uma BBB, é você poder falar pra todo mundo de que não fez essa rede social porque ouviu a minha voz. E cara, como é bom ouvir a voz de Deus. Com certeza. Cheguei na mesa do meu amigo na segunda reunião, onde a gente ia assinar o contrato. E nessa reunião, eu nem sei, tá gravando, nem sei se podia falar isso daqui. Tinha uma pessoa chamada Rafael Souza. Sim. Já tava pronto para fechar o contrato ali. O meu amigo Rafael Souza. Rafael Souza, pra quem não conhece, é o dono da Choquei. Olha aí. Aí eu falei pro meu amigo: não tô afim de fazer esse projeto. Deus falou pra mim que não era pra eu participar. Ele ficou bravo na hora: mas como assim? Você tinha me dado certeza. Yeah. Era só assinar o contrato. Ok, fui embora. Passou alguns dias. Isso no dia 7 de dezembro. No dia 14, acontece um fenômeno que ficou conhecido na internet como cancelamento da Choquei. Eles fizeram uma publicação. Sim, de uma pessoa lá ligada com o Whindersson Nunes, que infelizmente teve que tirar sua vida, tirou a sua vida, né? Ele privou as redes sociais, apagou tudo. E se eu tivesse assinado aquele contrato, meu CNPJ e meu nome estaria ligado ao nome dele. E naturalmente o cancelamento dele ia me afetar também. Sim. E cara, como é bom de novo ouvir a voz de Deus. A partir daí, minha vida nunca mais foi a mesma, sabe? Cara, glória a Deus. Porque é testemunho, né? Sim, com E certeza. minha vida é um testemunho. Eu costumo falar que eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu sou um vivedor dessa palavra. É um testemunho. Então é muita história, muita coisa que acontece todos os dias, sabe? Glória a Deus, cara. Amém. Muito bom. E além desse aí, você teve outro desafio que você passou, tanto nessa área de marketing, ou tá mesmo envolvendo missões, que você disse assim: caraca, realmente Deus fala muito comigo em relação a certas coisas. Cara, eu procuro sempre ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu brinco, resenho muito. Sim. Eu sou, faz parte de mim, mas eu procuro sempre estar procurando o que o Espírito Santo de Deus quer falar. Sim. E teve uma vez que a gente fez um banner lá na igreja. Na igreja, na sua. E a gente foi divulgar uma festa para adolescentes e tal. E a gente fez uma má vontade, mano.
Assim, sabe aquele banner que você não quer fazer? Vou Pediu terminar muita aqui, vou ter que alteração, entregar. tem que entregar e tal. A gente divulgou esse evento aconteceu. Eu lembro que chegou no dia do evento, as pessoas estavam junto com seus amigos, no seu grupo, na sua igreja e tal, e ficou uma pessoa sozinha. Ah, eu fui perguntar, eu sempre fui muito expansível, né? Tava ali fazendo Sim. parte da liderança. Eu fui perguntar, ué, cadê sua igreja, seu grupo? Por que você tá sozinho? Não, é porque eu vim sozinho. Ué, mas como você veio sozinho? Como é que você ficou sabendo desse evento? Não, é porque eu vi alguém postando stories, nem lembro quem foi essa pessoa. Hum, Eu falei, você viu o banner New Stories que fez você vir até o evento? Eu falei, foi. Aí ele falou. Aí eu fiquei deu espantado, tipo assim, um banner pode mudar a vida de uma pessoa, de uma pode levar ela pra vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que você tiver, tenha esse entendimento, faça com excelência, porque pode mudar vidas. De novo, no final dessa equação, no final dessa conta, é pessoas, ponto final. Nada mais. Exatamente. Mas são muitos testemunhos, a gente vive muita coisa. Imagino, cara. Todo vocês fazem dia missões aí, é viajam loucura. pra vários Exemplo, lugares. igual eu falei, muito intenso. Eu comprei minha passagem faltando 17 dias de eu embarcar. Tipo assim, é loucura, muita loucura mesmo, mas tem sido muito gratificante a gente ver pessoas sendo impactadas. A gente, na conta do Retiro, tá impactando quase 3 milhões de pessoas só na conta Glória oficial. a Deus. Então, não são números, são pessoas. Não são Pessoas, alma. views, são vidas e vidas que precisam do evangelho do reino de Deus e vai talvez ser você que vai postar e vai alcançar essa Essas pessoa. pessoas. Uhum. Amém, cara. Glória a Deus. Muito interessante esse testemunho, muito lindo. Realmente, quando a gente faz uma coisa que é pra Deus, quando Deus trabalha, a gente vê o resultado, cara, é maravilhoso. Que nem você falou, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Sim, são E, sementes, né? Você tá com plantando certeza, semente. plantando, exatamente. Nem tá tudo são plantando. flores, mas tudo é semente. Quando você tá plantando, você vai colher. Seja bom ou ruim, a colheita vai vir. Vai vir. Então você não pode deixar de plantar. Talvez você tá igual eu tava falando ali. Eu comecei servindo a igreja. E o que Deus fez na minha vida foi Extraordinário. exponencializar. É literalmente extraordinário. Literalmente o extraordinário. Então eu acredito que a obediência é a parte humana do milagre. A obediência é a parte humana do milagre. Exemplo: Isso tem que vir de nós. Pedro estava pescando em uma noite muito ruim. Ele Sim. era empresário, empreendedor, estava mal, não tinha pescado nada, estava cansado. Aí o que Deus fala para ele? Vai lá de novo Joga. e lança a rede. O que aconteceu? Os peixes vieram. Foi lançado e pescou. E isso é graça, esse é o favor, mas eu também parto do pressuposto de que você tem que obedecer, porque obedecer é a parte humana do milagre. Então, quando você obedece, o milagre vem. Amém. Milagre abundante, milagre capaz de mudar a sua história, milagre capaz de mudar o seu cenário, o seu contexto. Ali naquela noite, a pesca maravilhosa, foram tantos peixes, mas tantos peixes que não tiveram a capacidade de puxar, de pra dentro, puxar do barco. aquilo. Então, tudo que Deus faz é extraordinário. Deus não consegue trabalhar com o normal. Deus não é normal. Não. Deus não é normal e Deus não vive na média. Sempre que ele vai fazer alguma coisa na sua vida é extraordinário. Você só tem que estar preparado para viver isso. Viver de maneira extraordinária. Então eu sempre falo, a diferença entre o extraordinário e o ordinário é justamente o extra. Então faça o extra. Deus mandou você jogar a rede lá no mar de novo, vai lá e manda. Deus mandou você entregar os 2 peixes e os 5 pães, entrega. Deus te deu a possibilidade de ir até o acampamento onde seus irmãos estão lá, onde tem um gigante gritando, afrontando Israel. Vai lá. Enfrenta. Pronto, enfrenta. Faz a parada acontecer, entendeu? Sem medo, sem desculpa, sem perfeccionismo, sem procrastinação. Talvez o maior desafio da minha geração, da Gen Z, né? Sim. Dessa galera da minha idade, da geração Z, Sim. é exatamente esse. Vive preso em desculpas. Caraca, muito forte. Você faz parte Bom, do problema ou da solução, você escolhe. claro que você tá. Você vai ser conhecido por 2 coisas. Você tem que escolher uma dessas. Pelos problemas que você cria ou pelos problemas que você resolve. Qual lado que você tá? Então chega de desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo. O que você faz? Meu pai sempre falava isso. Da meia-noite
até às 6 da manhã? Ah, eu durmo. Então você tem tempo. Sacrifica ali uma horinha de sono, renuncia. Ah, mas eu não sei falar em público. Aprende, ué. Começa a desenvolver sua oratória. Sem desculpas. É como exemplo de um culto, de um evento como a gente acabou de fazer aqui. Acontece 1 milhão de imprevistos. E qual que é o papel meu como gestor estratégico de comunicação e redes sociais ali? Resolver esses problemas. Porque se eu chegar no pastor, no pregador que tá ali, no cantor, e falar, ah, não tem como. A palavra eu não tem como, não existe no dicionário. Glória. Tem como sim. Se Deus falou, já é. Então, teve um problema no banner. Os meninos viram fazendo o banner ali. Não tava ali na computação. Faltam 2 minutos pra ministra chegar e falar. Eu fiz, porque se eu ficasse preso na minha desculpa, eu não teria feito. Tá em cima da hora. Eu não tô com o computador aqui. Não vai dar tempo. Tudo isso é desculpa que te impede de acessar o seu propósito. Então, sem desculpas, sem medo, só vai. Faz a parada acontecer, faça o extra. Glória a Deus, cara, muito bom. E realmente isso é bastante interessante o que você falou, porque querendo ou não, jovens de hoje estão realmente presos nisso. Deus dá uma palavra, que nem você falou, eu não sei falar, eu tenho vergonha, ou eu sou tímido demais, ou algo do tipo, e realmente estão sempre presos ao natural, não conseguem viver o sobrenatural de Deus que Deus tem para nossas vidas. E um testemunho que eu sempre gosto de falar, eu vivo o sobrenatural todo dia. Glória a Deus. Todo dia eu vivo sobrenatural. Aleluia. Eu sou capaz de dizer que sobrenatural virou normal na minha vida. Cara, porque eu escolhi essa parada, mano. Você escolheu viver isso. Tipo assim, todo dia acontece uma coisa extraordinária que às vezes se eu não tivesse vídeo e foto pra contar pros meus amigos, eles nem acreditavam. Que realmente o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer na sua vida é detalhe. O plano de Deus não é resumido a apenas uma pessoa. O plano de Deus é resumido, na verdade, é preparado para uma nação, para uma geração. Então, o que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida, vai afetar uma nação e uma geração, no mínimo. Uma cidade. Que Deus quer fazer na sua vida vai afetar no mínimo a cidade. Então, já pensou se você não se posiciona, se você não começa a desenvolver, uma cidade vai deixar de ser impactada, uma nação vai deixar de ser abençoada. Com certeza. Aí que entra as paradas das orações limitantes, né? Que eu sempre gosto de falar. Vai lá. Tem crença limitante, né? Sim. Que você aprende, qualquer palestrante motivacional vai falar para você, quando você é novo, você consegue desenvolver crença. O que é crença? É aquilo que te faz acreditar em algo. Então, se você acredita que o céu é azul, o céu vai ser azul e nada muda isso, porque você aprendeu assim, isso é crença. Existe uma parada também chamada síndrome de Gabriel, já viu? Eu nasci assim, cresci assim, você é assim pra sempre. Assim não muda. É o cara que tem a crença... Síndrome de quê? Desculpa? Síndrome de Gabriel, porque lá no Brasil tinha uma novela que falava exatamente isso. Ok. Aí ela falava, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim pra sempre. E crença limitante acontece a partir do momento que você deixa isso fixo. Agora já a oração limitante é pior que uma crença limitante. Olha aí. A oração limitante é pior que uma crença limitante. O que é a oração limitante? Você vai lá no seu quarto, dobra os joelhos, fecha a porta, fecha os olhos e fala, Deus, abençoa só minha casa. Deus, abençoa só minha igreja. Deus, o pior de tudo, abençoa só minha vida. Deus, me dá um carro. Deus, me dá uma casa para mim ficar confortável. Deus não vai te dar essa casa. Deus não vai te dar um carro só para você ficar ostentando. Deus vai te dar um carro para você dar carona pro seu irmão. Deus vai te dar uma casa para você receber gente, receber pessoas. Então, toda vez que você faz uma oração resumida em você, você está limitando o poder de Deus. Sendo que Ele quer abençoar você, sua casa, sua cidade, seu estado, seu país e as nações, velho. Aleluia. Imagina comigo se eu tivesse feito uma... Deus, eu quero que o Senhor abençoe só meu bairro. Só. Eu estaria lá agora. Um Garavelo. Só o nome do meu bairro é Garavelo. Garavela. Você compara, né? Garavelo, Luxemburgo. Garavelo, Suíça. Lá é loucura. Aí, você fica resumido. Então, a parada é o seguinte. Faça sempre orações com o intuito de abençoar o coletivo. O milagre de Deus na sua vida sempre vai ser coletivo. Olha que interessante. O milagre de Deus na sua vida sempre vai ser coletivo. Por quê?
Se o milagre for baseado no indivíduo, somente individual, isso não é milagre, isso é mérito próprio. Sim. Justiça própria. Qualquer cara bom consegue fazer uma performance legal, uma Uhum. apresentação legal. Mas o que nos difere das outras pessoas? O Espírito Santo de Deus, o favor e a graça capaz de abençoar mais gente. Interessante. Muito Então, esse é o propósito da mesa, né? Você pode olhar todos os personagens da Bíblia. Nenhum plano de Deus, nenhuma vocação, nenhum propósito designado por Deus se resumiu a uma pessoa. Abraão foi pai de multidões. Jesus salvou o mundo. Paulo escreveu as cartas de Paulo para abençoar as igrejas. Então, sempre tá ali na comunhão, sempre tá ali em gente, sempre tá ali em abençoar. Por isso que tem aquele versículo, onde estiverem 2 ou 3 ou mais, ali eu estarei. Porque não é só para você, o evangelho não é só para você. Anote isso, o evangelho não é só para você, é para mais gente. Por isso que você tem que compartilhar, por isso que você tem que repartir o pão, por isso que a gente tem que gravar esse podcast, por isso que você tem que postar vídeo, Por isso que você tem que compartilhar. Compartilhar. Pega agora o link desse vídeo, manda naquele grupo de sua família, manda naquele grupo de amigos, manda naquele grupo de resenha onde você só fala bobeira. Manda porque você vai estar repartindo, você vai estar abençoando. Amém, cara. Glória a Deus. Muito bom, rapaz. Interessante, coisa bastante falada aí. Cara, eu fico muito feliz em saber um pouco da sua história em relação a missões e tudo, porque não é algo para qualquer pessoa, realmente é algo assim mais extenso. Muitas pessoas só veem a parte boa que é viajar, mas não tem só Olha a loucura. isso. Nós estamos em março, Sim, a gente está em Luxemburgo, o maior IDH do mundo. no mundo. Você pode pesquisar aí no Google qual que é Luxemburgo tem várias qualidades em o relação a maior isso. índice de desenvolvimento humano. Vai aparecer Luxemburgo. O ano passado, nessa mesma data, nesse mesmo dia, sabe onde eu tava? Em Marajó. Na ilha do Marajó. Olha que interessante, queria falar Onde sobre isso. é o pior IDH do Brasil, irmão. Você não tá entendendo. O pior IDH não é no Nordeste, é em Marajó, onde Marajó. a gente pegou 30 horas de ônibus pra chegar até lá e mais 14 horas de barco. Na volta foi 16. Olha aí. Mas as pessoas só vê a foto A na foto Torre Eiffel, Na Torre Eiffel, em Luxemburgo. fotos em lugares bonitos, tudo. E sabe o que eu tenho pra falar pra você? Deus não é um Deus só de pobre. Deus não é um Deus só de rico. Deus é um Deus pra gente. Então, ele quer abençoar as crianças lá da Ilha do Marajó. Como ele quer abençoar os brasileiros ou os imigrantes aqui de Luxemburgo. O evangelho não é resumido apenas para uma classe social. O evangelho se expande no povo que é dele, para abençoar a casa dele. Porque existem vários filhos que ainda não sabem que são filhos e a gente tem que contar para essas pessoas. Seja ele pobre, branco, preto, amarelo, torcedor do Corinthians, tanto faz. Deus quer abençoar. Ponto final. Entendeu? Você é corintiano, tem salvação, viu? Não se Pronto. preocupa, não. Glória a Deus, cara. Muito bom, interessante. Você falando aí, a gente falando sobre a ilha de Marajó e tudo por lá, o clima, tipo, É pesado. o ambiente. Cara, conta um pouco sobre a sua experiência que você passou lá, Cara, que você teve lá, foi cara. bem intensa porque a gente chegou, foi tipo assim, no auge daquela música, né? O Evangelho de Fariseus e tal. Tipo assim, enquanto todo mundo tava postando vídeo, eu lembro que o pastor lá de Belém, né, do Pará, que é a capital do Pará, Sim. chegou em nós e falou: um monte de gente postou, um monte de gente compartilhou o vídeo, um monte de gente me mandou mensagem, um monte de gente, às vezes mandou até oferta, mas vocês são os primeiros grupos de jovem a vir. Porque não é fácil ir lá. Aí você chega lá, clima pesado, bem hostil. Tipo assim, tudo que você ouviu sobre a Ilha do Marajó é tudo aquilo e mais um pouco. A mídia, infelizmente, tenta abafar de tudo que acontece lá. Lembro que a gente chegou. Eu vi um relato bastante triste no seu Instagram sobre uma jovem. Sim, no dia que a gente chegou, um dia antes, infelizmente, uma menininha na rua da igreja onde a gente estava ficando hospedada, a nossa base missionária, tinha sido abusada, esquartejada, jogada no lote. Misericórdia. Tipo assim, infelizmente lá o problema é espiritual, é claro, mas também é cultural também. Porque eles estão acostumados a ver isso. Menina ser estrupada, menina perder a vida por conta de fatores tão pequenos, sabe?
Eu lembro que a gente chegou na casa dessa mulher, talvez o lugar mais triste da minha vida. Vou repetir, o lugar mais triste da minha vida foi a casa da irmã Vanessa, lá na Ilha do Marajó. Tô falando isso um cara que já foi em Auschwitz, na Polônia, um cara que foi no auge da guerra da Ucrânia, um cara que já fez missão no Nordeste. O lugar mais triste da minha vida, que eu já cheguei a pisar, foi na casa da irmã Vanessa, lá na Ilha do Marajó. Tava os amigos, Guilherme Batista, Paulo, que é um cantor bem conhecido no mainstream. A gente começou a levar todo mundo chorando. Na casa tinha 2 cômodos. Morava, não lembro ao certo, mas pelo menos umas 23, 24 pessoas. Sério, cara? Dessas pessoas eram primos, eram filhos, tinha 15 crianças, de sobrinhos, filhos, né? E eles dormiam tudo em rede, sabe? E a galera triste, chorando. A gente teve compaixão, se compadeceu daquilo. As lágrimas não tinha como você segurar. Não tinha como, porque era uma tristeza extremamente genuína. E a gente começou a cantar alguns louvores e as lágrimas não paravam de cair. Dava pra talvez ouvir o barulho das lágrimas cair no chão, porque realmente estava tudo muito intenso, aquele ambiente pesado. E a gente cantou, a gente abraçou a galera. Levamos cestas básicas, levamos roupas para os meninos, levamos chinelo, brinquedo, bola, boneco para as menininhas. E foi muito especial de que foi notável a chegada do Espírito Santo naquela casa, naquele ambiente. Depois de 2, 3 músicas, a gente ministrando, a gente pediu para orar. Pela primeira vez, até então, eu tinha visto a irmã Vanessa abrir um leve sorriso. Porque depois da oração, a gente tinha brincado de que Deus ia fazer muitas coisas naquela casa. Amém. A gente brincou com a criancinha ali, né? E ela falou, mas como tal? Com um leve sorriso, né? E a gente começou a ministrar. E foi muito marcante, porque depois do choro de tristeza, ela começou a chorar de felicidade, porque Jesus agora estava na casa. Jesus estava na mesa. Aleluia, cara, glória a Deus. E Jesus bate na porta, né? Quem abre, senta e ceia com ele. Jesus quer ser o seu amigo, Jesus vai chorar com você, Jesus vai rir com você. Amém. Naquela noite, naquela final de tarde, na verdade, Jesus estava lá rindo, Jesus estava lá chorando, Jesus estava lá amando. Glória a Deus. E é muito massa o amor de Deus. O amor de Deus não se limita. Não se limita a uma pessoa, se limita a uma nação, a gente. Não é porque mas é porque lá a galera era pobre, lá a galera tava inofensiva, a galera tava precisando, tava carente daquilo, mas todo lugar tem pessoas carentes do evangelho do reino de Deus, seja lá na Ilha do Marajó ou na Europa. O desafio de pregar na Europa, diferente da ilha na Marajó, é que aqui você tem um carro legal, seus filhos estudam na escola legal. Seu filho fala várias línguas. Seu filho fala várias línguas, sua casa é muito top. O pensamento do jovem europeu é: eu não preciso de Deus para mais nada. Eu não preciso de mais. Isso realmente é uma dificuldade muito grande aqui. Se eu tenho tudo, o que Deus vai afetar na minha vida? O que ele vai agregar a Só mais? que a parada é: você aceita Jesus, você entrega a sua vida, não para sua vida melhorar, mas para sua vida ser rendida, né? Ter redenção. Então não é para ser a resolução, resolver os seus problemas. Sim. É para gerar redenção, para salvar sua alma. Como diz um jovem pregador, sou pior dos pecadores. Sou mais amado que eu sou pior do que as pessoas sabem e eu sou muito mais amado do que eu tenho noção. Então, esse é o desafio de pregar na Europa. Lá já é mais drástico a situação. A gente foi em vários lugares que tinham que ir de barco lá nos ribeirinhos. As pessoas não passavam o dia todo apenas com a refeição. Nós levamos a refeição lá, amamos, sentamos à mesa, conhecemos gente. E lá eu vi a história da irmã Maria, lá eu vi a história do menininho Zaqueu, lá eu vi a história da irmã Vanessa, lá eu conheci de maneira mais intensa o irmão Ronaldo. Então, quando você vai nesses lugares, o título, né, da notícia, a Ilha do Marajó sofre muito assédio, pior IDH do Brasil. Sim. Esse título começa a ter nome, começa a ter cor, começa a ter olhos, né? Porque aí você conhece
pessoas. Você conhece quem tá lá do outro lado. O irmão, que é seu irmão, tá? É irmão. Com certeza. Ah, mas é ruim, mas é seu irmão. Ah, mas é pecador. É seu irmão. Então, talvez o que mais precisa ressignificar na mente nossa é de que o cara que tá agora, nesse exato momento, enquanto a gente acabou de sair do culto e tá gravando podcast na bebida, nas drogas, é o nosso irmão. Só não sabe ainda. Glória a Deus. A prostituta só vai mudar de vida quando você, de alguma maneira, mostrar pra ela que ela não tem que satisfazer os seus prazeres por conta do dinheiro, porque ela é filha. Ela é filha de Deus. E quando você mostra que ela é filha de Deus, o jogo muda. Quando você mostra pro bandido que ele é filho de Deus, também o jogo muda. Só existem duas formas de pensamento. Na verdade, existem muitos pensamentos. Eu aprendi isso com o pastor lá em Goiânia, Paulo Borges. Sim. Tem muitas formas de pensamento, mas só existe... Aliás, existem muitos pensamentos, só que existem só duas formas de pensar. Pensamento de escravo e pensamento de filho. Pensamento de escravo e pensamento de filho. Tem muito rico que pensa como escravo. Escravo do dinheiro, escravo das posses. Da mesma forma que tem muito pobre que pensa como escravo. Ah, eu preciso me matar de trabalhar para ter tal coisa. Eu preciso fazer para ser, para então ter. Mas na real, a ordem dos fatores é diferente aqui. Primeiro você é, por isso que você faz, por isso que você tem. Não é o contrário, você não tem que fazer uma faculdade, você não tem que fazer alguma coisa para ser alguém na vida, você já é. Já é alguém na vida. Você já é filho, ponto final. E se você começa a pensar como filho, acaba, mano. A insegurança, a falta de identidade. Porque você é filho, você vai se posicionar como filho. O filho não pede pro pai, licença, Deus, deixa eu entrar na mesa, deixa eu sentar aí, deixa eu comer o bolo. Não pede, ele só senta, vai lá e come. Faz parte, né? Porque ele faz parte tão da família que não tem receio, não tem falta de intimidade. A parada acontece ali, entendeu? Glória a Deus, cara. Muito bom. Aleluia. Esse cara é bastante interessante. Realmente, você tem bastante relatos para comentar e tudo, compartilhar. Você falou também algo interessante aí no caso, tipo, do pior IDH, certo? Que IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Lá do Brasil, que Uhum. é a Ilha de Marajó. E Exato. você também falou do melhor, que é o Luxemburgo. Exato. Dessa transição e de um pro outro, você passou por vários outros lugares e você Ok. viveu várias coisas. Do pior pro melhor, que você conseguiu aprender, assim, que você, tipo, deu uma virada de chave na Cara, sua mente ou da parte de Deus? Tipo, do pior para o melhor e do melhor para o pior. Um É dia loucura. eu tô lá em cima, no Aham. melhor país, no outro eu tô na Ilha do Marajó. Irmão, eu aprendi a viver. E depois que eu aprendi a viver, eu fiquei viciado em viver. Exemplo, Glória a Deus. esse mês eu andei de jatinho particular. Olha aí. O fazendeiro foi lá, mandou na minha cidade um jatinho pra me levar até São Paulo e ali a gente fazer reunião. Mas na semana seguinte eu tava andando de ônibus, cheio. Ou de bicicleta na Ilha do Marajó. Ou de bicicleta. Então, é igual o Paulo fala, eu sei viver no muito, eu sei viver no pouco. E isso não afeta a minha identidade. Glória a Pelo Deus. contrário, só é ainda mais provável, muito mais, a possibilidade aumenta ainda mais de você Sim. manifestar o reino de Deus. Com certeza. Manifestar a virtude. Porque aquilo não afeta você. Seja eu dormindo no melhor hotel de São Paulo, igual eu dormi esse mês, ou seja eu dormindo no ônibus na Europa. Porque a partir daí, você consegue observar que não é o exterior que afeta o seu interior, é o seu interior que afeta o exterior. Então o ambiente vai ficar legal quando eu estiver na Ilha do Marajó com os meus amigos, pegando esse ônibus ou esse barco de 16 horas, ou eu estar caminhando na Holanda, onde é o país mais liberal do mundo. Olha. Por agora a gente passou na Holanda, né? Sim. A Holanda é o país mais liberal do mundo. Países Baixos, né? Eles costumam ter um ditado que Deus criou o mundo e os holandeses criaram a Holanda. Então, tipo, o pensamento deles é: quem manda aqui é nós, não é Deus. Foi aonde Nietzsche, ali na Alemanha, ali na Holanda também, escreveu aquela célebre frase famosa, né? Uhum. Deus está morto. Porque literalmente eles tentaram empurrar Deus, matar Deus. A partir daí nasce o ceticismo, o liberalismo, a Revolução Francesa também acontece nesse meado de tempo, e você vê um país que tinha tudo para ser
muito próspero celebrar prostitutas na headline ali, onde tem prostitutas em uma vitrine. Expostas. As nossas meninas foram lá evangelizar, impactaram muitas pessoas. E lá tem lugar onde vende maconha, pirulito de maconha, chocolate de maconha, cookie de maconha, Tudo. maconha, tem tudo lá. Porque eles têm esse pensamento, pô, a gente não precisa de mais nada. A gente é o nosso Deus. Uhum. E aí que entrou o evangelho de novo, né? O evangelho é pra matar o nosso ego. Renunciar, mas eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa tentação. O evangelho não quer fazer somente você se diminuir, ele quer te matar. Então eu lembro que em 2018, olha o que eu acabei de lembrar aqui, isso foi uma chave. Em 2018 eu fiz uma viagem missionária pra Vale de Jequitinhonha. Foi, sei lá, 10, 15 dias. Vale de Jequitinhonha fica no norte de Minas, divisa ali com a Bahia. Então pega ali um pouco do Nordeste brasileiro, Sim. mas lá também é muito louco. Tipo assim, algumas pessoas costumam falar que lá é a África do Brasil. Porque tem pessoas, lá é muito seco, tem falta de água, e a gente foi lá evangelizar, a gente foi lá fazer uma missão bem contemporânea. E nos nossos devocionais, um dos líderes ministrou sobre o que Jesus fez na nossa vida. O que Jesus fez na nossa vida. Sim. O que Jesus fez na nossa vida. Ele perguntava o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus fez na nossa vida. Posso responder o que Jesus fez na minha vida? Aí ele respondeu, uma pausa, para todo mundo ali naquele culto de devocional. Jesus estragou a minha vida. Ele pegou todos os meus sonhos, todas as minhas metas, todos os meus objetivos, tudo que eu almejava, amassou e jogou no lixo. E trocou. Agora os meus sonhos não são mais meus, são sonhos teus. Agora os meus objetivos não é só meu, é seu. Eu quero ter as suas metas, eu quero ter o seu propósito. Jesus, pode ficar com essa vida estragada, me dá a sua vida. E aí entra a mente de Cristo. 2018, essa chave mudou. Porque ele estragou a minha vida e eu passei a viver a vontade dele. A boa, perfeita e agradável vontade dele. Então eu não vivo, já não vivo mais eu. É o que Paulo fala. É Cristo que vive em mim. Na mente de Cristo, você começa a passar nisso. As pessoas falam, do nada você tá na Europa, do nada você tá de jatinho, do nada você tá ali de ônibus. Não é do nada, na verdade, eu até entro às vezes na brincadeira, Rafael aleatório, na real, eu sou 100% intencional no que Deus quer fazer. Por isso que eu tenho discernimento. Essa mesa aqui eu posso abençoar, essa mesa aqui eu posso tá gerando salvação. Olha o que aconteceu ontem. Isso aqui é loucura. É muita coisa. Nós tínhamos acabado de sair da Torre Eiffel, nós estávamos na França ontem. Sim. Mas reclamou. Você só foi lá para tirar foto. A galera não vê o que não é postado, né? Sim. O que a gente vive. Estávamos pegando o último metrô da noite. E eu brincando com a galera, tava com mais 3 amigos ali. Eu sentei e comecei a tirar foto, assim, literalmente. Olha só que legal, gente, o metrô da França, massa. Tirei foto, gravei uma selfie. Aí a minha amiga falou, Rafa, agora não é a hora. A gente tá cansada. Aí eu falei, não entendi, como assim agora não é a hora? Tava noite, né? Aí eu olhei pra trás, assim, eu vi talvez uns caras mais estranhos, assim, tipo, no sentido não da palavra ser estranho, mas no sentido de estar olhando muito pra gente, né? Mas na verdade eles não estavam olhando pra gente. Eles estavam olhando pra menina que tava do meu lado. Porque a menina que tava do meu lado tava chorando muito. E até então eu não tinha visto. Porque eu só entrei no metrô, sentei do lado dessa menina e comecei a ligar a câmera no meu celular. Eu não falo francês, mas eu tava com uma amiga que falava francês, né? Yeah. Eu falei pra ela, vai lá e fala alguma coisa. Eu falei pra minha amiga, você é mulher, conversa com ela. Sim. Aí pensou, parou e tal. Aí antes dela começar a falar, eu já comecei a falar. Moça, aí ela começou a traduzir. Quando eu cheguei aqui, eu não te vi. Confesso isso. Aí ela traduziu. Mas eu não tenho dúvida de que Deus está vendo você do início da viagem até agora. Aí que ela começou a chorar. Chorava. Perguntei o que estava acontecendo. Ela tinha acabado de falar que o pai dela recebeu a notícia de que ela estava com um tumor. Aí eu comecei a falar pra ela, então
não foi por acaso que a gente sentou aqui. Com Eu certeza falava não. pra ela, e eu falava pra minha amiga também, tá vendo que a gente sentou no lugar certo? Na Tá vendo hora que agora é a hora certa? Não foi à toa, não é à toa que Deus promove esses encontros. O evangelho é sempre um promotor de encontros. E eu comecei a falar, dei um abraço nela, ela começou a chorar muito, a gente orou por ela. No meio do trem, em Paris, saindo da Torre Eiffel. E ela saiu com o coração já em paz. Porque ela tinha acabado de entregar a vida para Jesus. E ela não entregou a vida. E eu deixei bem claro para ela, talvez Deus cure o seu pai, ou talvez não, mas ele vai continuar sendo Deus. E ele quer ser mais próximo de você. Gera mais intimidade. Chegou o tempo, não foi à toa que um grupo de brasileiros com uma amiga francesa que traduziu, sentou aqui perto de você. Chegou a parada do nosso ponto ali, a gente saiu. E foi um testemunho gerado ali. Em 7 minutos. Poxa. Então tá vendo o que Deus Trabalhar faz? de Deus. Deus faz. Você só precisa estar disposto e disponível a viver o que Ele quer fazer através da sua vida. Glória a Deus, cara, muito bom. Aí, pai, imagino que realmente... É que eu falei, quando Deus fala, quando Deus trabalha, a gente, se sente realizado e feliz porque você sabe que você tá cumprindo o que Deus tem pra Exato. sua vida, trabalhando através É da sua poderoso. vida. É poderoso, imagino. Glória a Deus. Uhum. A gente entrou num papo um pouco da Europa. Cara, eu vi que você conheceu aí um avivalista. Conheceu ele não, no caso, um pouco da história dele, Uhum. lá do país de Gales, se não me engano, Evan Roberts. Evan Roberts, a gente Isso. teve. Depois, se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram, @o_Rafa_Rodrigues, a gente teve a possibilidade e conhecer, a né? oportunidade de conhecer a capela de nada mais, nada menos que Evan Roberts. Olha aí. Só para contextualizar vocês, a Europa é nada mais, nada menos do que o berço do protestantismo no mundo. É. Então, uma terra onde Martinho Lutero, John Knox, John Calvino, Evan Roberts, Charles Spurgeon, King. John Wesley, King, James, todos esses caras vieram da Europa e infelizmente hoje a Europa vive uma era pós-cristã. Muito. Chegamos lá na capela do Evan Roberts, a gente conheceu toda a história do nascimento até morte. a morte, e foi poderoso o que ele fez, o que Deus fez no país de Gales. Sim. Olha só pra você ter noção. As pessoas deixavam de ir num jogo de futebol Pra ir pra igreja. pra ir pra igreja, irmão. Esse relato é muito interessante. Cara, Porque que... todo o contexto foi mudado. Os juízes daquela época, os advogados, não tinha mais trabalho. Porque ninguém tava sendo preso. Ninguém tava brigando, cometendo mais incidente. As pessoas... Mudaram. Olha só isso aqui que me falaram. Cara, eu comecei a emocionar. Acho que era isso que você vai falar. Cara, mano, é tanto testemunho, mas tanto testemunho, que alguns trabalhadores ali que xingavam os cavalos, pararam de xingar os cavalos de trabalho ali, e esses cavalos pararam de trabalhar, porque não estavam entendendo mais a ordem. Então foi um contexto que mudou Tanto. o país de Gales todo, através da vida de um jovem que levantava cedo para ir para a igreja. Todos os dias você achava ele na igreja. E ele não era pastor, ele não era um líder maior da igreja, ele era um jovem que estava disposto a viver o avivamento do país de Gales. E ele viveu, irmão. Ele fez a parada acontecer. Caraca, imagina. E foi muita coisa top. Você pode pesquisar sobre o país de Gales. O que eu fiquei sabendo realmente impactou de maneira muito intencional meu coração. E um aprendizado que eu tive, depois de citar esses nomes que eu falei pra vocês, é de que avivamento é passageiro. Todos esses nomes aqui que eu citei não morreram. Então, o aprendizado que eu tenho é de que o avivamento vai passar. Ele vai acabar. Então, se eu fosse usar uma figura de linguagem que alguns teólogos usam, o avivamento é como se fosse uma chuva. Precisa dela para gerar os frutos, mas se chover todos os dias, não vai ter o desenvolvimento necessário. Então, todo avivamento passa, todo avivamento acaba. Sim. Mas todo avivamento gera uma transformação eterna em pessoas e
em uma geolocalização, numa região, exemplo. Falei da Assembleia de Deus, ela é fruto de um avivamento que aconteceu na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, onde a galera passava pela rua e começava a manifestar o Espírito Santo de Deus ali na rua mesmo. Os cantores, os pregadores começavam ali. Então, avivamentos geram frutos eternos, mas avivamento passa. E a gente não pode idolatrar avivamentos. A gente não pode idolatrar homens e mulheres de Deus, como eu citei aqui. Eles foram extremamente importantes. Você também tem essa oportunidade, ainda mais hoje com a internet. Eu sonho em construir, fazer a parada mais acontecer através disso. Mas não fique preso, não se limite a um determinado período. Entendeu? Amém. Recomendo você ler o livro Avivamento País de Gales. É um livretinho bem rápido, você consegue ler em uma tarde. Do País de Gales. E vai ser muito bom pra você, vai edificar. Tem até um fato também bastante interessante que foi, se não me engano, a Rainha Elizabeth. Ah, sim. Que falou. Esse foi o John Knox, né? Esse é da Escócia. Escócia. Nós também passamos na Escócia. Sim, que ela fala. Olha que poderoso isso. A rainha mais poderosa do mundo. Mais famosa do mundo. A Rainha Elizabeth I, né? Antecedente, né? Falava exatamente isso. Eu não tenho medo dos exércitos da França. Eu não tenho medo dos exércitos da Alemanha. Eu não tenho medo dos exércitos nem do Reino Unido. Mas eu tenho medo da oração de um homem. John Knox. Porque quando esse cara ora, a coisa acontece. E ele fez uma oração peculiar. Senhor, dobra-me. Me estica. Ou eu vou morrer. Ou me mata. Se o Senhor não me der a Escócia, me mata. Caraca. E Deus transformou. Através dele veio outros frutos, né? A igreja presbiteriana veio de John Knox. Toda a igreja presbiteriana no Brasil veio de John Knox. Então, são avivamentos que geram frutos eternos, né? Glória a Deus, realmente, bastante. Isso é o poder da oração, Exato. Cara. O poder da oração é muito forte, sabe? O que é mais interessante de tudo isso que foi falado sobre Martinho Lutero, John Knox, Evan Roberts, todos esses avivalistas, é que você também pode fazer isso através do poder de Deus, através do que Deus tem para sua vida. Basta você se posicionar, se entregar verdadeiramente para o que Deus tem para sua vida. Quando a gente fez a primeira tour aqui na Europa, em 2023, a gente foi em Lausanne, na Suíça, onde fizemos a tour da Reforma Protestante. Ela nasceu através de Martinho Lutero, lá na Alemanha, mas os reformadores, John Knox, John Calvino, foram os reformadores que possibilitaram tudo isso ser levado para o mundo. A gente fez a tour da Europa e eu vi na história de John Calvino fazendo todo o trajeto, todos os dias ele levantava 4 horas da manhã, no frio da Suíça, na neve mesmo, com aquelas roupas pesadas, subiu uma escada lá no centro da capela e orava das 4 da manhã até as 9, 10 horas da manhã. Então era cerca de, em média, de 5 horas por dia, 5, 6 horas de oração por dia. E mostrava-se as janelas vitrais lá daquela torre da capela. Ele olhava aonde a minha visão alcançar, a sua graça vai alcançar também. Aonde ele estava vendo, virou Suíça. Até então era delimitado ali em Genebra, né? Ali em Lausanne, o perímetro urbano da Suíça. A partir daí nasceu os melhores queijos, olha aí, os melhores chocolates, os melhores relógios, até a melhor água, porque o pensamento que ele tinha, e como líder religioso e político da época, de que se a gente está fazendo para Deus, a gente tem que fazer com excelência. Então a gente tem que fazer o quê? O nosso melhor. Amém. Então impactou de alguma maneira o contexto ali. E depois que eu voltei dessa viagem, eu passei a frequentar mais os cultos de oração da minha igreja. Hoje eu sou da Family Church, meu pastor Mark Andrews, inclusive morou aqui na Europa durante um tempo. E tem um culto Rio, reunião de intercessão e oração lá na igreja toda segunda-feira. Não é um culto hypado, não é um culto bombado, onde a galera faz questão de ir, mas sempre quando eu posso, toda segunda-feira eu tô lá, porque eu percebi que homens que fazem história são homens de oração. E não basta você espiritualizar tudo, só orar. Você tem que ter ação, para onde o favor de Deus vai manifestar a vida. Então é orar mais ação. Que aí Deus manifesta o reino de Deus através da sua vida. Né? Aleluia. Realmente, bastante importante também ter a nossa ação, ter o nosso papel. A oração junto com a ação. Glória a Deus, cara. Muito obrigado por
Pô, cara, tema aí interessante, a gente conversou sobre várias coisas. Tinha mais coisa pra É conversar, bastante com coisa. Aham. certeza. A gente vai finalizar por aqui. Eu quero até te pedir pra você dar um conselho aí, cara, pra quem quer viver com certeza o extraordinário de Deus, Ok. pra quem tá aí ainda, vamos dizer, não tá firme na fé ou não tá com a visão suficiente do que Deus tem pra sua vida e tá ali no raso, mas tem algo maior que Deus quer passar pra vida dessa pessoa, pra você possa dar um conselho pra ele em nome de Jesus. A gente se acostumou com o bom, né? A gente se acostumou com o legal, o tá ótimo, né? A zona de conforto. Sim. E eu sempre gosto de falar, onde eu passo, eu levo isso, a frase, né? A diferença entre o extraordinário e o ordinário é justamente o extra. Então faço o extra, mas o complemento dessa frase é outra. O bom é inimigo do extraordinário. Como assim, Rafa? Todas as vezes que você se conforma em fazer só o que tá ok, só o que tá Só o- ótimo, só a média, nota 6, você deixa de viver as maiores experiências da sua vida. Então, se eu pudesse te dar uma dica, não se conforte com o raso, com a média, com o sistema. Faça além, faça mais, viva o extra. Sempre que você tiver a oportunidade, eu tô na academia, são 3 séries, faça 4 séries. Sério. Eu tenho que andar 3 km por dia, faça 4 km. Eu quero ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias. Faça leitura de 4 capítulos, 5 capítulos. Faça sempre além, porque o bom é inimigo do extraordinário. Não se contente só com o bom. Viva o extraordinário, que aí você vai ver o agir e o mover de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Muito obrigado, Rafa. Então é isso aí. Faça o Pronto, extraordinário pronto. que Deus vai continuar e vai trabalhar verdadeiramente na tua vida. Amém. Cara, Amém. mais uma vez, muito obrigado Amém. pelo seu tempo, por essa conversa aqui maravilhosa, rica em assuntos, Europa, Brasil, avivamento, missões e algo do tipo. É um prazer te ter aqui. Espero te ter aqui mais vezes, Amém. em nome Eu de quero Jesus. voltar, irmão, porque Olha eu aí. tô gostando de dar entrevista internacional, Você está gostando? diretamente de Goiânia pro Pro mundo. mundo, glória a Amém, Deus. glória a É Deus. isso aí, irmão. Mais uma vez, muito Tamo obrigado. junto. Que É Deus nóis. continue te abençoando em nome Amém. de Jesus. Você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Peço que você curta o nosso vídeo, comenta, compartilha com um amigo, alguém da sua família, um grupo que você está, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar agradecida com o conteúdo que foi falado aqui, vai edificar para a vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez. Fica na paz do Senhor. Amém. Amém. Partiu. Top, top, top. Glória a Deus.